Pessoal, boa tarde. Obrigado por terem ajudado a gente no retorno das mesas. Só um lembrete importante. No retorno do almoço de vocês, a gente incluiu mais uma mesa, só para explicar o deslocamento. E também tem um material na mesa de vocês da Indra, que é a nossa patrocinadora, que desenvolve e faz a gestão de um sistema de gestão orçamentária e financeira para os municípios. E, obviamente, depois no coffee da tarde, durante a manhã, eles vão ter possibilidades de falar melhor e adequadamente com todos. Vou chamar aqui para a nossa mesa da palestra magna a nossa coordenadora da mesa, a secretária Giovana Victor, que também acompanhará o palestrante. E o economista-chefe Ronaldo Távora. Ronaldo? Tudo bem? O senhor tem apresentação, Ronaldo? Oi? Já tá. Você já sabe usar? Tá bom. A hora que for, tamo ali. Tá bom. Coisa aqui, Rafa. Que hora você tem que sair daqui? Tá, então você pode sair, você já fez check-in. Acho que você saindo daqui 4 horas. Eu acho que a gente teria esse limite de ficar razoável 1 hora, né? Você pretende falar? Pronto, o pessoal vai gostar de tirar dúvidas, viu? Se você quiser deixar uns 20 minutinhos finais aí para as dúvidas, a pessoa vai gostar. Interessante. Eu acho que as pessoas estão falando de máscara. Mas se você... Aí é da sua vontade, viu? Fica... Eu pulo pra cá, pronto. Como vocês estão à vontade, tá? Então vamos começar. O microfone já está ligado. Eu estou fazendo aqui uma pequena horinha para ver se as pessoas que ainda estão lá embaixo, terminando de almoçar, conseguem subir. Nós estamos agora começando a palestra de análise macroeconômica do país pós-pandemia. O Ronaldo Távora é economista-chefe do Banco do Brasil. Nós temos a oportunidade, nessa conversa, de esclarecer aqui as nossas dúvidas com relação ao planejamento financeiro e fiscal para 2022. É claro que teremos novos desafios que serão apresentados. Conversei um pouco agora com o Ronaldo na hora do almoço. Falei para ele que nós, além de estarmos juntando um pouco os caquinhos, né, das finanças municipais agora no final desse primeiro ano, nós temos componentes importantes aí de planejamento financeiro para 2022, relativamente novos, desafiadores, porque, Ronaldo, nós municípios não temos cheque especial. O que a gente compromete, a gente tem que arcar com salário, com fornecedor, com pagamento de lixo, de coleta de lixo, de enfermeiro, enfim. Então, nós temos
obrigação de fazer uma gestão fiscal acurada e responsável, talvez mais do que qualquer outro ente, colocado pela realidade do dia a dia. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter se deslocado para Salvador exclusivamente para essa atividade e dizer que ela vai ter um impacto muito importante, não só nas finanças, mas na vida das pessoas de todo o país, que tem representantes aqui. Nós temos de 16 diferentes estados, 40 secretários, 10 outros assessores representando aí os municípios. Então, obrigado ao Banco do Brasil pela disponibilidade e, por favor, está com a palavra. Deixa eu marcar o meu tempo, é importante, né? Bom, a gente ainda está se acostumando aqui com a etiqueta, né? Com máscara, sem máscara. Vamos ver se sai. Com óculos, o óculos embaça. Vocês sabem disso? Eu tiro o óculos, não enxergo direito, mas vamos lá. Está um pouco confuso, igual a economia, né? É um prazer conversar com vocês. Eu acho que o que eu trago aqui para vocês e o que eu vou procurar trazer é uma conversa. Gostaria de trazer uma conversa talvez muito mais otimista ou muito mais construtiva. Mas eu acho que a gente tem que trazer aquilo que a gente está enxergando, né? E aqui eu faço uma primeira ressalva. As conclusões aqui que eu chego nessa conversa com vocês, né, que chegarmos nessa conversa, elas representam exclusivamente a visão da área de economia do banco, não necessariamente a visão institucional da empresa, só para a gente separar um pouquinho esse ponto. Bom, mais uma vez agradecendo e espero que eu consiga trazer elementos que possam ajudá-los nesse processo de encarar um 2022 que, na nossa visão, vai ser, no mínimo, desafiador. Eu acho que esse é o ponto. Consegue colocar para mim, por gentileza? Eu coloco... eu já estou conseguindo ver alguma coisinha ali, enquanto eles ajeitam ali. Eu acho que o ponto importante, o título que eu coloquei, deve aparecer daqui a pouco aqui, é uma economia em recuperação em meio a riscos. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu poderia ter alterado esse título tranquilamente e dizer para vocês assim, apertem os cintos, 2022 está logo ali. Mas eu preferi ser um pouquinho mais conservador no título. Eu entendo que, quando a gente olha para a atividade econômica, eu não sei qual é a visão de vocês, a gente está aqui com representantes do Brasil, desse país continental, podemos assim dizer, né? Então, as realidades são muito distintas, né? A gente tem setores e regiões que estão indo muito bem e setores e regiões com alguma dificuldade, né? Eu cito o agronegócio como a nossa alavanca mais importante, ele está sendo, e eu acredito que continuará sendo uma alavanca essencial. Só que a gente não pode se afiançar só no agronegócio, né? Ele é relevante, mas a gente está falando de, talvez, considerando toda a cadeia, 1/4 da economia. A gente precisa alavancar também os outros 3/4, né? E aí talvez tenhamos o nosso maior desafio. E eu coloco que é uma recuperação em meio a incertezas, que quando a gente olha um pouquinho para trás, eu acho que isso deve ter se refletido nas finanças municipais, né, se refletiu na economia, se refletiu nas finanças do governo central. A recuperação da atividade econômica foi surpreendente ao longo do segundo semestre de 2020 e até o primeiro semestre de 2021. Então, eu não tenho dúvida, se eu olho para o resto do ano, para o curto prazo, que assim eu vou chamar, né, olhando aí, esses 3 meses que nos faltam, eu acho que pouco a gente pode fazer para tentar alavancar esse crescimento econômico, nada que fizermos agora vai resolver muito. Por outro lado, temos que cuidar para não atrapalhar esse pedacinho que nos resta, né? Em relação à inflação, estou bastante preocupado também. Não acredito que haja algo que possamos fazer em relação à inflação de 2021. Vai ser
um ano com preços muito elevados e com todos os impactos que isso traz, né? Então, por isso que eu disse que a recuperação em curso, embora não homogênea entre setores e entre regiões, é uma recuperação que surpreendeu. Mas aí eu desloco a minha preocupação e as incertezas para o 2022. Eu acho que é esse o ponto, talvez mais relevante que seja da discussão, né? Conseguimos? Não? Bem, então eu continuo aqui, vamos conversando, que eventualmente tinha algumas imagens para ilustrar ali, mas a gente vai conversando. E como é que eu vou discutir esse ponto? Eu vou passar por 5 elementos, né? Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o cenário externo. Eu estou falando de política de macroeconomia, porque o cenário externo está diretamente ligado a um componente relevante da nossa inflação, está diretamente relacionado ao que a gente espera para a taxa de juros também. E quando eu olho para esse ambiente externo, eu diria que ele é, no mínimo, menos amigável do que foi até então. As principais economias, o forte do crescimento, ou a parte mais relevante do crescimento nas principais economias, na nossa visão do time de economia, ficou para trás. Da agora para frente você tem um processo de desaceleração, assim como no Brasil, talvez não intenso como no Brasil. A visão que a gente tem é que o ano de 2022, a gente vai retornar, ou o país vai retornar àquele crescimento fraco que a gente tinha no pré-pandemia. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Já posso? Vamos lá, a gente já estava conversando, então eu vou passar basicamente falando um pouquinho do externo, sobre atividade, política monetária e inflação. A questão fiscal, eu entendo que ela foi exaustivamente discutida com vocês na parte da manhã, e eu faço o meu vínculo mais com o câmbio, e aí mostro as projeções. É mais ou menos esse nosso plano de voo. Quando eu olho no externo, eu estava falando com vocês, e aqui eu retomo, os riscos se ampliaram. Temos aí rapidamente alguns pontos não exaustivos. Agora eu vou ter que colocar o óculos para eu poder passar por eles rapidinho. Não, vamos lá, vou seguir. Está todo mundo de máscara, eu não vou ser o diferente, né? A gente poderia, esses riscos não são exaustivos, a gente poderia ficar conversando sobre outros, mas basicamente o que eu estou falando é uma preocupação em relação à China, que vai além dessa situação específica com a empresa ou lá no setor imobiliário. A gente está falando de um problema energético que pode afetar a recuperação ou desacelerar de forma mais intensa a economia chinesa, e ao fazer isso, os impactos que isso tem sobre preços de commodities, os efeitos sobre emergentes exportadores de commodities, e nós somos, por essência, um emergente exportador de commodities, muita commodity agrícola, muita metal. Então, por um lado, eu olho essa alavanca que foi relevante, que é o agronegócio, com alguma atenção. Eu não estou dizendo que o agronegócio vai ser ruim daqui para frente, não. Talvez ele não consiga ter a exuberância. O ano de 2020 e 2021 foi exuberante para o agronegócio, né? Talvez nós não tenhamos essa exuberância por conta de preços que não vão manter. É difícil você imaginar que os preços mantenham toda a trajetória que a gente observou nos últimos meses, nos últimos trimestres. Isso tem um lado positivo. O lado positivo disso é que eu tenho um atenuante para a nossa inflação. É menos uma preocupação, tá? Mas, por outro lado, quando eu me desloco para as principais economias, para a gente ficar claro que o momento em que os bancos centrais vão começar a ajustar as políticas monetárias lá no mundo desenvolvido está chegando. E está chegando já para o próximo ano. Naturalmente, a gente sabe que
políticas monetárias, ainda que não contracionistas, né, num primeiro momento, mas menos expansionistas, naturalmente, nesse momento de ajuste, eu trago volatilidade, há uma ampliação da aversão ao risco ou uma redução do apetite ao risco. Isso não é bom para emergentes, para fluxo de capitais, especialmente emergentes que têm alguns problemas em fundamentos, eu acho que é o nosso caso, e o fundamento fiscal lá na primeira lista, né? Em um ano em que eu tenho um ciclo eleitoral, para dizer, no mínimo, complexo. Então, vocês me entendam qual é a mensagem que eu quero dizer especialmente. Do ponto de vista financeiro, o mundo não será tão amigável como foi para a gente nos últimos tempos. Isso significa dizer que teremos que contar somente, ou mais essencialmente, com as questões domésticas para alavancar o nosso crescimento. Como eu acho que essas questões não acontecerão, o apetite para investimentos em 2022 não vai ser fantástico, ao contrário, eu imagino. Eu imagino 2022 como um ano de transição. E por ser um ano de transição, né, pode ser uma transição para algo melhor, eu não sei se é uma crença nossa da área de economia, do banco, ou uma torcida, tá? Eu acho que a gente mistura entre crença e torcida. Mas, certamente, falando de 2022, é um ano de transição. E esse ano, em anos de transição, não dá para você esperar que a economia seja pujante, que você tenha uma expansão forte dos investimentos. Então, eu deveria contar com a demanda pública, já que eu não tenho grandes investimentos. Vocês sabem mais do que eu, né, certamente, que a demanda pública também não será a nossa alavanca para o crescimento em 2022. Talvez, transitoriamente, vai aparecer um pouquinho aí no orçamento, especialmente o orçamento federal, algum agrado aqui a colar para trazer algum alento em termos de benefícios sociais, mas isso não sustenta o nosso crescimento. A gente está falando de algo muito transitório. Quando eu olho para o consumo, ele dependeria essencialmente do mercado de trabalho, que vai se recuperando, mas a uma velocidade baixa, dependeria do mercado de crédito, que é uma alavanca relevante, mas não se esqueça que nós estamos, assim como o mundo, em um processo de ajuste das condições monetárias. A Selic está subindo, vai continuar subindo, e a gente conversa um pouquinho mais sobre ela à frente. Então, eu não consigo enxergar um crescimento da nossa economia, infelizmente, na casa de 2, 2,5. O nosso número é um número mais próximo a 1,5, o que nos retoma ao que a gente estava fazendo como país no prévio da pandemia, né? Antes da pandemia, essa era a nossa taxa de crescimento. Então, as nossas expectativas e a nossa torcida em termos de crescimento acaba se deslocando bastante para o pós-eleição, para 2023. Eu não sei qual é a visão de vocês a respeito. Mas deixa eu retomar aqui os pontos relacionados ao cenário externo. Eu procurei trazer alguns elementos que se conectam com o nosso ambiente externo. Quando eu olho o mundo afora, eu trouxe só como um elemento, o processo inflacionário não é exclusivo do Brasil, né? É um processo inflacionário que se espalha tanto para emergentes como para economias desenvolvidas, portanto, isso tem uma implicação relevante. Aquele mundo de juros extremamente baixos parece ter ficado para trás, depois de décadas, né? Depois de vários anos em que a gente tinha uma política monetária extremamente expansionista, em um momento em que a gente gostaria que ainda estivéssemos naquele ambiente de muita liquidez, ou seja, não nos preparamos de forma suficiente para enfrentar esse momento que mais cedo ou mais tarde viria. Ainda sobre o externo, só para terminar, só algumas informações. Essa questão sempre surge, ou tem surgido aí no mercado. Olha, a Evergrande vai ser o novo Lehman Brothers. Nossa visão, não. Nós estamos falando de bichos diferentes.
embora o montante de endividamento dessa empresa seja muito próximo ao endividamento do Lehman Brothers, nós estamos falando de um endividamento que é essencialmente dentro da China, muito pouco, é uma parcela muito pequenininha fora. Então, eu tenho um problema na China, e esse problema na China pode reverberar nas economias via atividade econômica, não que isso seja uma nova crise financeira de 2008. Com as informações que a gente tem, essa é a visão sobre o processo. Portanto, eu me preocupo com a questão chinesa mais em relação à questão energética, a dificuldade da China em retomar, em assessorar o mundo a recuperar a cadeia de suprimentos, porque isso tem efeitos relevantes sobre custos no atacado. Aquelas obras que vários de vocês estão tocando aí, e que certamente os empreiteiros estão pedindo, ou muitos devem estar pedindo, a gente precisa renegociar porque o preço do ferro subiu 40%, 50%. É importante a gente ter a noção, e eu não tenho uma resposta definitiva, a gente tem que acompanhar se a cadeia de suprimentos consegue se reorganizar. Nós tínhamos a ideia, ou a premissa, que isso aconteceria ao longo do primeiro semestre de 2022. Tenho conversado com muitos empresários, né, clientes do banco, e a visão dessas pessoas do lado real da economia está nos levando a repensar essa hipótese. Muitos levantando que esses problemas que acontecem atualmente na China estão fazendo com que esse processo se atrase, e, portanto, a gente corre o risco de ter ainda aumento ou esses preços de custos e insumos ao setor industrial muito elevados. Tá? E eu acho que isso traz um agravante, porque para as finanças de todos, né, das empresas que não conseguem eventualmente repassar isso ao consumidor final, se eu não tenho demanda e espremem margens, e do setor público, se eventualmente tiver que renegociar contratos por conta de desequilíbrio financeiro em obras. Acho que esse é um ponto para a gente acompanhar, eu não tenho a resposta definitiva. O segundo ponto, agora já trazendo para o Brasil, eu já falei sobre ele, né, que os ventos para a atividade econômica eu acho que seguem favoráveis no curto prazo. Curto prazo eu me restringo a 2021, já está dado. Não tem muito o que ser feito para melhorar, mas dá para fazer alguma coisa para estragar. Então, temos que cuidar para isso. Para melhorar, muito pouco. O nosso crescimento para esse ano é em torno de 5%, eu acho que é um ponto relevante. E eu queria trazer que essa recuperação, na nossa visão, ela é, de certa forma, generalizada. Deixa eu explicar esses pontos. Esse é um exercício que a gente faz lá na área de economia, a nossa turma que estuda economia regional. É um indicador que nós desenvolvemos lá com algumas informações dos municípios e outras informações sobre os negócios da empresa. Cada bolinha é um município e eu separei os municípios por regiões. Bolinhas azuis, municípios que estão crescendo. Bolinhas vermelhas, municípios que, na nossa visão, ou nesse conceito, estão apresentando um desempenho aí no semestre terminado em junho mais fraco. Por que eu chamo a atenção para a recuperação sendo generalizada, embora não homogênea? A distância entre as bolinhas dá a noção do tamanho do crescimento. Quando eu olho o Brasil como um todo, eu estou falando de mais de 90% dos municípios apresentando crescimento ou apresentaram crescimento no primeiro semestre. Eu acho que esse é um ponto relevante. Quando a gente se desloca para 2022, a nossa projeção de um PIB de 1,5%, ela esconde uma heterogeneidade gigantesca também entre os estados. De novo, são projeções da área de economia do banco, um PIB de 1,5% na média, mas veja que eu tenho estados que vão crescer ou vão andar de lado praticamente, estados que vão crescer lá na casa de 4%. De novo, vamos dizer assim, qual vocês acham que é a pretensão de um grupo de economistas que está sentado
num gabinete em Brasília, conseguir entender todo o dinamismo desse país. Obviamente que é muito fraco, no sentido que a gente não consegue capturar todas as dinâmicas. Esse aqui é o melhor esforço que a gente consegue com base nos elementos, em algumas informações quantitativas. Tá? Então, esse aqui eu não consigo incorporar os elementos qualitativos que estão acontecendo em alguns estados. De novo, não é uma projeção, uma verdade absoluta, é uma sinalização mais para mostrar para os senhores que há uma heterogeneidade muito grande. Quando eu falo de um crescimento de 1,5, é aquela história, não sei se já ouviram essa piadinha, né? Deixa eu aproveitar. O estatístico, não vou falar do economista, o estatístico foi caçar 2 estatísticos. Aí, tem algum estatístico aqui? Espero que não. Porque eu vou tirar o economista da piada. E aí virou uma onça. Aí o primeiro atirou, 5 metros à esquerda, o outro, 5 metros à direita. Juntaram as armas, olha, na média acertamos a onça. Tá? Quando eu digo para vocês, ou qualquer economista diz para vocês, que o PIB vai crescer 1,5, 1 ou 2, está escondendo toda essa dinâmica. O que eu procurei trazer para vocês aqui é menos se afiançarem ou focarem no número em si, e mais na dispersão. E essa dispersão traz consequências, inclusive, para os municípios. Eu acho que esse é o ponto importante. Eu mostrei para vocês no slide anterior que eu tenho muitos municípios. Infelizmente, alguns municípios ainda, apesar de um crescimento da economia de 5%, com dificuldades de recuperação. Eu acho que esse é o processo que a gente tem que entender quando eu falo de atividade econômica. Eu queria trazer para a inflação. Agora, eu acho que é um tema muito caro para todos nós, como cidadãos, é um tema muito caro para as empresas, e eu acho que é um tema muito caro, será muito caro para o setor público. Muito embora, quando eu olho para o governo central, ela teve um efeito colateral, talvez seja forte essa palavra, mas fantástico, em 2021. Né? Ela teve o efeito de subir o teto, embora ele vai ser todo consumido, né? Que quando você fechou lá o teto com inflação acumulada até junho, ela estava em 8 e um pouquinho, você achava que isso ia dar uma folga, essa folga está sendo consumida, que se olharmos as nossas projeções de inflação terminando o ano em 8,5%, e você pensar que as suas despesas vão ser corrigidas pela inflação fechada do ano, foi-se embora essa folga. Mas ela traz o outro benefício que aumenta artificialmente a arrecadação, né? Mesmo que... E outra, os indicadores. Quando eu olho um indicador de dívida pública que sai de 95% em 2020, dívida bruta, e deve fechar o ano perto de 82%, se é um marciano que chega aqui e fala assim, que trabalho fantástico que foi feito em termos do ponto de vista fiscal. Mas ali eu tenho um denominador do PIB que cresceu em termos reais artificialmente esse ano, por conta de uma base de comparação muito baixa o ano passado, e uma inflação que está fazendo com que o denominador fique muito elevado. Quando a gente separa esses elementos dessa queda aí, eu diria que 75% dela é efeito inflacionário, inclusive na arrecadação, que está fazendo com que o resultado primário seja muito melhor do que se esperava. Mas só que a gente não pode contar com isso. E o efeito contrário, o efeito deletério sobre toda a sociedade é muito mais drástico. O IPCA, acumulado em 12 meses até agosto, está 9,7%. Com o número de setembro, a inflação passa de 10%, a nossa estimativa é em torno de 10,3%, 10,5%, ou seja, chegamos em 2 dígitos. Até o final do ano, isso desacelera. Mas eu queria mostrar, eu queria que a gente olhasse dentro dessa inflação. Dizer para vocês que a inflação é 9% ou é 8,5%, é igual à história do PIB e da média. Eu estou escondendo a dinâmica que está ali dentro. Vamos olhar
esse mesmo número acumulado em 12 meses. Basicamente, eu estou dizendo para vocês, ou os números nos dizem que essa inflação só não está muito acima de 10% por conta de serviços. E por quê por conta de serviços? Olha, serviços estavam adormecidos por conta da pandemia. Agora os serviços começam a acordar. Tem o lado bom, que o despertar dos serviços representa um impulso para a atividade econômica, mas ele está trazendo também uma aceleração da inflação. Até maio, junho, essa inflação de serviços era abaixo de 2%, na casa de 1,7%, 1,8%. Nós já estamos com 4% e em ritmo de aceleração. Isso era esperado, mas qual era o compensador disso? O que o mercado como um todo, e eu incluo o time de economia do banco, esperava? Que os demais elementos estivessem desacelerando neste momento, mas não estão desacelerando. E aqui a gente mostra a face mais desigual da inflação, porque é uma inflação que afeta os bens, afeta essencialmente os bens de consumo obrigatório. Não adianta nada eu dizer que preço de cinemas não está subindo e a inflação de serviços desse item está muito baixinha, se ninguém está consumindo cinemas. Tá? As pessoas, e aí sim eu acho que entra uma questão que talvez vocês enfrentem uma pressão maior para reajustes em 2022, porque nós estamos falando de itens que estão subindo. Quando eu pego preços administrados, ali tem combustíveis, tem energia elétrica. Quando eu pego alimentos no domicílio, quando eu pego a questão de transportes, todas taxas de inflação na casa de 15%. E essa taxa de inflação é que afeta mais prioritariamente ou de forma desigual as pessoas que ganham menos. E a pressão, na minha visão, tende a ser maior. O mesmo vale quando eu levo uma projeção para 2022. Eu projeto uma inflação na casa de entre 4 e 4,5%. De novo, essa disparidade entre os componentes é importante. E mais importante ainda, esses são os nossos números. Eu coloquei sempre em 12 meses para facilitar a visão. Eu disse que até setembro a gente vai em 10,3%, desaceleramos no final do ano para 8,5%. Vejam que eu coloco o centro da meta. Tá? O centro da meta esse ano 3,75%, o ano que vem 3,5%, e o teto da meta. Vejam o risco que a gente enxerga no nosso processo inflacionário. Eu vou ficar mais ou menos com a inflação acumulada em 12 meses até setembro do ano que vem, com a inflação acima do teto da meta em 12 meses. Isso significa dizer que está muito justo. Qualquer choque não esperado, e choques não esperados acontecem aos montes na nossa economia, podem fazer com que essa inflação escapula um pouquinho para cima do teto da meta. Olha, do ponto de vista de condução da política monetária, você espera que a autoridade monetária te entregue a inflação pelo menos no centro da meta. Se eu tenho 2021, que já pulamos muito do teto da meta, e 2022 também, há uma perda de credibilidade da política monetária. Há uma perda de credibilidade da autoridade monetária, perda de reputação. Para que isso não aconteça, vem o remédio amargo. E o remédio amargo, infelizmente, é a elevação de custos do dinheiro, é a elevação da Selic. Qual é a nossa projeção? Nós estamos com um número de 9% aí. Como o Banco Central diz que não vai subir mais do que 100 pontos a cada reunião, a nossa crença antes desse comunicado dele era que os juros subiriam um pouquinho mais de 100 pontos em cada reunião. Como ele disse que não vai subir, temos mais 2 reuniões, 2 de 100 pontos. A Selic fecha 8,25 este ano, no primeiro trimestre, mais um ajuste. Qual é o ponto que está ligado a esses 9% e qual é o risco que eu quero trazer para os senhores, embora o Banco Central vá dizer que o risco é ao contrário. As projeções de inflação do Banco Central estão próximas de 3,7%. E aqui um ponto de preocupação, não sei
os senhores e senhoras como estão vendo isso aí em cada realidade de vocês. Os nossos modelos estatísticos sugerem uma inflação, como eu mostrei lá, na casa de 4,3, entre 4 e 4,5. O mercado também está ali, nesse patamar. Só que os modelos não capturam toda a dinâmica, não capturam esses eventos incertos. E aí, eu trago para vocês compartilhando as conversas que eu tenho tido com vários empresários de várias regiões do país. E me chama a atenção, primeiro, o nível de pessimismo desses empresários em relação à inflação. Muitos trabalhando com a inflação em seus orçamentos na casa de 8%, 9%, 7%, alguns mais pessimistas em 10%. Qual é a implicação, gente? Não são os economistas, o sistema financeiro fazendo projeção é que determina preço. Quem determina preço é o lado real da economia, os formadores. Se esses formadores não estão acreditando nessas projeções de 4,3, 4,5 e muito menos na do Banco Central de 3,7, e acreditam que a inflação será maior que isso, ora, a inflação será maior que isso. Eu conversei com os meninos lá do time e falei assim, a gente vai ter que, de alguma forma, incorporar, porque quem determina preço está dizendo que vai ser mais. Né? De alguma forma, a gente... Então, qual é a nossa opção? Não mexemos no número na projeção pontual, mas temos alertado para esse desvio. E qual é a implicação? Se eu tenho um desvio da inflação acima da meta, eu tenho um desvio da Selic acima da meta. A nossa Selic só está a 9%, porque a gente assumiu como premissa que o Banco Central não vai buscar o centro da meta. Ele vai aceitar uma inflação um pouquinho acima do centro da meta. Se a gente adotar a premissa que o Banco Central vai buscar o centro da meta de inflação, que é 3,5%, a Selic teria que ir para 2 dígitos. Como 2022 a gente já tem todas aquelas incertezas, e o efeito sobre a atividade econômica seria muito mais forte. O Banco Central agora tem um mandato duplo, né? Não é só a inflação, é equilibrar a inflação e a atividade econômica. Isso eu não estou dizendo, não é a nossa visão, eu não quero passar esse recado que o Banco Central perdeu a credibilidade da política monetária. Não é isso. Estou dizendo que ele não vai buscar a ferro e fogo o centro da meta. Por isso, nós acreditamos que, por hora, não chega a 2 dígitos, vai a 9, e a inflação se deslocando um pouquinho acima do centro da meta. Tá? Então, é esse o nosso ponto principal em relação à inflação em política monetária. Bom, eu não vou avançar aqui no fiscal, porque as palestras que vocês tiveram hoje pela manhã, infelizmente, eu estava em outro compromisso aqui em Salvador, não consegui... Estava em Salvador, mas com um compromisso remoto, né? Não consegui participar. Teria sido muito enriquecedor, viu? Felipe Salto, o Marcos Mendes e o professor Veloso, esqueci o Raul Veloso. Né? Então, eu acho que seria muito instrutivo, e vocês já tiveram aí sobre o fiscal, vamos dizer, nada que eu trouxesse acrescentaria. A ligação importante que eu faço, e uma reflexão é, a gente está nessa do fiscal, vai e volta, e o fiscal não sai da pauta. Quando o fiscal não sai da pauta, eu coloco incerteza no mercado financeiro. E quando eu coloco incerteza no mercado financeiro, isso vira preço. Eu entendo que, a minha avaliação, que o mercado financeiro se preocupa não com um gasto, eventualmente, de 20 ou 30 bi a mais em 2022, para você acomodar lá um benefício social, de uma dívida de alguns trilhões, não é esse 20 ou 30 que faz a diferença. Eu acho que o mais importante são os sinais, a forma como você tenta contornar. A gente tinha o resultado primário como principal âncora fiscal. Fizemos tantos contornos que, de repente, ela deixou de ser uma meta que as pessoas acreditavam. Criamos, e era necessário, o teto de gasto. Se a gente começa a contornar a cada necessidade o teto de gasto, a gente vai enfraquecendo a principal âncora fiscal. E, para mim, a mensagem mais importante, talvez essa que preocupe o mercado, investidores, e isso deve fazer preço em 2022. Fica claro
a dificuldade que governos, seja de direita ou de esquerda, têm ou estão tendo nos últimos anos de fazer um ajuste fiscal parrudo, especialmente no governo central. Um ajuste fiscal parrudo e que traga essa tranquilidade. Eu acho que esse é um ponto relevante que acaba fazendo preço. Como é que isso se conecta ao processo político? Eu me preocupo um pouco com vamos ver o seguinte, eu vou trabalhar com o que a gente tem na mesa. O que a gente tem à mesa hoje são 2 candidatos, né? Se fala de terceira via, quarta via, quinta via, mas enquanto elas não forem uma realidade, eu vou trabalhar com o que a gente está vendo. Posições antagônicas e posições, eventualmente, em que você leve uma discussão para os extremos, uma discussão mais extremada. Essas discussões polarizadas, na minha visão, elas acabam, eventualmente, incentivando discursos mais populistas do ponto de vista fiscal, ainda que esse discurso não se materialize em 2023. Mas o fato de você ter esses discursos ao longo do processo eleitoral vai fazer preço. E, ao fazer preço, eu diria, não sei qual é a ligação de vocês com taxa de câmbio, a gente olha o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias com a taxa de câmbio, né? Em poucos dias a gente olha câmbio subindo ou descendo 20 a 30 centavos como um bom tira-gosto, né? Ou com um bom ensaio do que deve acontecer ao longo de 2022. A gente está com a projeção de câmbio em 2022 encerrando em 5,30, mas ela esconde uma dinâmica. Se vocês pegarem as nossas projeções mensais, tá? E esses estudos da área de economia do banco já estão disponíveis na página do banco, está lá se vocês quiserem utilizar como um elemento complementar a outros estudos, já fica disponível na página central do Banco do Brasil. Mas voltando ao ponto, nós estamos falando que ao longo ali da virada do primeiro para o segundo semestre, câmbio oscilando, volatilidade intensa entre 5,50 e 5,60. Essa é a nossa visão. Quer dizer assim, qual a certeza que eu tenho em relação ao câmbio? A única certeza que eu tenho é que eu vou errar. Né? Taxa de câmbio a gente acerta por sorte. Né? É um pouco disso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o sinal. O sinal é de um câmbio mais alto ao longo de 2022 e um câmbio volátil, e muito volátil. E aí eu trago um ponto. É um exercício simples que a gente faz, eu não me propus aqui a trazer exercícios elaborados, mas ele ilustra bastante. Início de 2020, a nossa taxa de câmbio ali por volta de 4, um pouquinho acima de 4. A linha azul, o que realmente aconteceu até o dia... os meninos colocaram 27/9, mas esse 5,46 é mais recente. Deve ser aí dos primeiros dias de outubro. Tá? Então, a linha azul é o que aconteceu. A linha amarela é o que teria acontecido com a taxa de câmbio caso a nossa moeda tivesse se movimentado na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma intensidade do que se movimentou a média das moedas emergentes em relação ao dólar. Vejam que essa diferença não dá para você dizer que foi algo sistêmico, que assolou todos os emergentes. É algo específico, muito específico de alguns emergentes, como o Brasil, como a Argentina, como Turquia. Né? Tirando o Brasil, tirando a Argentina e Turquia da situação, vamos falar do Brasil, para mim isso é risco político / fiscal. E se esse risco político / fiscal não se arrefece em 2022, naquele ano de transição, eu tenho convicções de que essa volatilidade continua para 2022. Aqui uma medida de volatilidade utilizando... Vamos esquecer os números, é só para o gráfico nos dar a noção. A linha azul representa uma medida de variabilidade, tá? De oscilação do câmbio médio dos emergentes, aqueles mesmos emergentes, e a linha verde mostra a variabilidade da nossa taxa de câmbio. Então, a gente está com um câmbio
além de muito alto, muito instável. Isso é terrível para as empresas. Como é que as empresas vão se preparar, se importam, tem uma dívida em dólar e, de repente, no dia de vencimento da dívida, o câmbio está 20, 30 centavos. Um exportador que, no dia de receber, o câmbio está 20, 30 centavos ou mais abaixo do que ele imaginava. Então, eu acho que esse é um ponto relevante que a gente traz lá para frente. E o último ponto sobre câmbio, eu vou me encaminhando para o final, para deixar um espaço para a gente conversar. Isso aqui é um exercício que a gente faz assim, o que é natural que você espera para um país exportador de commodities? Quando as commodities se valorizam, você tem aumento de exportações, melhora de balança comercial, o mercado antecipa e isso valoriza a sua moeda. Historicamente, é isso que essa curva está mostrando. É um gráfico, pontos aí de dispersão que combinam câmbio e CRB alimentos, ou seja, preços de commodities de alimentos. À medida que preços de commodities vai avançando para a direita, o câmbio vai se valorizando. Isso era o que todos esperávamos. Olha o que aconteceu nos últimos 12 meses. Preços de commodities andou e o câmbio ficou ali onde estava. Ou seja, essa lógica empírica e esse racional que a gente esperava de valorização cambial em um mundo de valorização de preços de commodities trouxe um efeito exuberante para o nosso agronegócio exportador, porque aqui eu tive o melhor dos mundos, né? Câmbio lá em cima e commodities lá em cima. O efeito colateral foi o nosso processo inflacionário. Mas vejam que tem algo que é do Brasil, tem algo que está acontecendo que os modelos não capturam. Se eu coloco nos nossos modelos de projeção para câmbio e coloco lá quanto que deveria ser o câmbio justo de hoje, em torno de 4,25, 4,30. Isso é o que o modelo me responde, porque o modelo não captura esse qualitativo. Não sei se vocês concordam, então eu entendo que esse era um ponto relevante para falar da ligação entre o fiscal e o mercado financeiro, e a taxa de câmbio é a variável que talvez mais reflita, né? E aí eu vou para a Bolsa e vou para outros ativos financeiros que têm esse mesmo comportamento. Por fim, aqui, as nossas principais projeções, de novo, um PIB de 5% este ano, 1,5% para o ano que vem, com aquela variabilidade que eu mostrei para vocês, uma taxa de câmbio de 5,20, olhando dos últimos dias, eu diria, caramba, vocês estão doidos, né? Mas vamos lá, humildade com o câmbio, né? Que o câmbio é aquela variável para dar rasteira nos economistas. Mais do que a projeção pontual, eu acho que eu tentei trazer para vocês a dinâmica, o que a gente deve esperar para a taxa de câmbio, né? Um IPCA que desacelera bastante quando a gente utiliza os modelos tradicionais, muito embora eu coloque um risco nessa projeção, um risco para cima, que eu conversei com vocês as motivações sobre ele, e uma Selic que termina em 8,5% o ano que vem, esconde aquele movimento de elevação para 9%, e assim como a inflação, o viés nessa projeção, olhando de hoje, é um viés, eventualmente, de juros um pouquinho mais alto do que esse. Então, eu acho que esses eram os pontos principais que eu traria sobre cenário. Eu já falei sobre esses, mas eu deixo aqui só registrado quando eu olho 2022, né? A gente tem que desacelerar a inflação, a gente está com a política monetária contracionista, com atividade em desaceleração, uma volatilidade inerente ao processo eleitoral, ao ciclo eleitoral, e um internacional menos amigável. Quando eu junto tudo isso, eu não consigo ser otimista em relação à atividade econômica, mas também não sou pessimista, achando que a gente volta para uma crise. Acho que é ali um cenário construtivo, mas desafiador para o país. Muito obrigado, eu deixo o propósito da nossa empresa aí e fico à disposição de vocês. Excelente, Ronaldo. Agradecemos a sua abertura, a franqueza da análise.
Era exatamente esse tipo de informação e, enfim, insight que nós precisamos aí para a nossa atividade de planejamento financeiro. E queria abrir a palavra agora para os colegas, para dúvidas, comentários, dividir as dores também. Então, por favor, está aberto aí para o plenário. Pois não, vamos lá. Gilberto. Bem, uma pergunta muito do meu município. Esse ano nós estamos com os preços altos do minério de ferro. Tem muita Cefem. Qual a perspectiva para o minério de ferro com toda essa volatilidade, né, essas mudanças para 2022? Essa é uma. A outra já é um projeto de lei que está parado na Câmara há muito tempo sobre securitização da dívida ativa dos entes federados. Se a lei for aprovada, qual o apetite do mercado, principalmente dos grandes bancos, para esse tipo de operação, para as debêntures, né, que vêm com essa operação? Vamos fazer uma rodada de 3 dúvidas, assim, questionamentos, para a gente passar. Pois não, Aurílio. Bom, primeiro, parabéns pelo encontro, Giovana, e parabéns pela exposição, Ronaldo. Muito lúcida a sua exposição, muito clara. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre a perspectiva da produção industrial no Brasil. Tem, dos 8 meses que temos estatística, 6 meses com a produção em queda, né? E um país continental, eu tenho muitas dúvidas se a gente consegue, com o drive exportador da agropecuária, ter o impulso necessário para o país crescer com um crescimento sustentável e que todos nós esperamos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Mais alguma pergunta que a gente possa voltar aqui? Alguém também estiver aí na arquibancada, viu? Tiver alguma dúvida? Pois não. Vidotti. Aonde? Parabéns. É bom vocês se identificarem os municípios até, né? Ele é de Campinas e Vidotti Americana, né? Limeira. 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 Parabéns, Giovana, pelo encontro. E, da mesma forma que o Aurílio coloca aí para o Ronaldo, a lucidez das falas. Em relação ao que você coloca de inflação para o ano de 2022, entre 4% e 4,5%. Porém, uma expectativa do lado real da economia entre 8% e 9%. E a expectativa, caso o Banco Central busque o centro da meta, de uma Selic de 9% a 10%. Como é que fica o comportamento do lado real em relação a essas perspectivas, Ronaldo? Mais alguma pergunta para a gente completar o bloco? Pois não. Só não estou enxergando quem é, por causa que a máscara é preta. Flávio Alves, secretário Flávio de Joinville. Parabéns, presidente. Excelente encontro, né? Tenho acompanhado também bastante as treasuries americanas e dá de notar que a de 10 e de 30 anos tem evoluído bastante. Queria entender, na visão do palestrante, de que forma isso pode pressionar também a inflação. Mais alguma dúvida? Eu também vou pedir para já acrescentando o setor, construção civil também, se tem alguma análise específica, que é um setor importante para a gente. Ok? Pois não. Vamos lá. Bom, vamos lá, deixa eu tentar. Vamos lá eu vou começar pelo final, talvez a mais, não a mais fácil, mas a mais direta. Na minha visão, o comportamento das treasuries, né, dos juros americanos, estão respondendo à expectativa de antecipação do ciclo de juros lá. Eu vejo a elevação das treasuries impactando mais os juros aqui, os juros de mercado, não a Selic, né, a curva de mercado, porque a curva de mercado ela tem componentes domésticos e componentes externos, do que algum efeito sobre a inflação. Isso é um ponto importante porque com os juros lá fora subindo, você não consegue reduzir a inclinação da curva. E aí, quando eu trago isso para o sistema financeiro, né,
na hora dos bancos, do sistema financeiro precificar crédito, eles não estão olhando para a Selic. Não é a Selic, eles estão olhando qual é o custo do dinheiro em 2, 3, 4 anos, que é a curva de mercado que é afetado pelas treasuries. Então, se eu tenho essa elevação de juros lá fora, isso afeta a nossa curva de juros aqui, e na hora de se precificar, isso acaba sendo, de alguma forma, se eu não tiver redução de riscos, quando eu tenho redução de riscos, o sistema financeiro compensa isso por um menor risco. Se eu não tenho redução de riscos, invariavelmente isso acaba virando, de alguma forma, preço. Tá? Obviamente que a intensidade que isso vai é muito diversa, depende do cliente, depende do ente, e o sistema financeiro, e vocês sabem muito desse ponto. Então, a primeira questão é essa aí. Vamos lá, voltando agora, começando. Minério de ferro. O que a gente tem conversado com especialistas do banco, as pessoas que acompanham mais de perto e algumas pessoas de fora, é que aquela grande euforia que aconteceu lá atrás, ela ficou lá para trás. Tá? Talvez você não tenha esse movimento, que o minério de ferro despencou, né? Assim, do jeito que ele subiu, ele caiu pela lei da gravidade. Isso está sendo bom a hora que eu olho os índices de preços no atacado, né? A construção civil está olhando com bons olhos isso, né? A visão que a gente tem lá é que temos que acompanhar o comportamento lá da China em relação a esse cenário. Como o cenário que a gente tem não é de uma desaceleração intensa ou crise na China, eu diria que você volta para um patamar abaixo daquele elevado, né? Eu não sei de precisar exatamente o ponto, mas que você tem uma recuperação nesses preços. Tá? Mas eu diria que a euforia que se tinha num passado recente em relação ao minério de ferro, ela ficou, mesmo porque o mundo em desaceleração demanda menos. E aí a gente vai ter que acompanhar aquela questão do setor imobiliário chinês para ver qual é a repercussão. Eles são grandes demandantes, né? Se aquilo ali, ao contrário do que a gente está imaginando, repercutir mais acentuadamente sobre a economia, a gente tem um problema no preço do minério. Então, veja, assim como um câmbio, eu tenho tantas variáveis ali que eu consigo te dar mais uma ideia qualitativa e menos uma projeção pontual. Né? Em relação à securitização de dívidas e o projeto, eu não acompanho esse tema, então eu prefiro não entrar nessa questão mais da norma, da regra. Falando mais do ponto de vista, como o senhor me perguntou, o apetite do mercado. Eu acho que o mercado tem apetite, depende de preço. E esse preço será tanto mais alto, quanto mais estável a gente tiver com a economia. Se isso acontece em uma situação de muita incerteza, em que os juros básicos da economia, o Tesouro não está conseguindo se financiar com taxas elevadas, está conseguindo se financiar somente com taxas elevadas, imagina o momento de transição em 2022. Não é um bom momento para você medir o apetite do mercado financeiro por isso, porque vai pedir muito desconto. Tá? Então, especificamente sobre o apetite, ele vai depender dos outros condicionantes da economia, inclusive o apetite nosso, porque é muito provável que os bancos possam comprar esses papéis e redistribuir em fundos. Né? Quanto mais baixa tiver a Selic, maiores são as chances de que esses investimentos alternativos tenham demandantes. À medida que eu tenho uma elevação da Selic, todo mundo se contrai e fica lá no prazer de ter rentabilidade, risco baixo e liquidez. Eu acho que esse é o ponto. Sobre produção industrial, eu vejo com uma certa cautela. O problema da produção industrial, da nossa indústria, é um problema que eu diria que não vem dos 18 meses. Se a gente olha a nossa série, eu diria que ela vem dos
3, 4 anos, um pouquinho antes, até mais, um pouquinho antes da crise de 15 e 16, a gente já tinha dificuldades no nosso setor industrial, ela vem meio que andando de lado, e eu não enxergo uma forte recuperação para 2022, especialmente por aquela visão que eu disse para vocês de uma regularização das cadeias de suprimentos globais que deve demorar para acontecer, mais para o final de 2022. Eu acho que esse é um ponto importante. Algo que o nosso setor industrial requer e torce, eu acho que é mais do que torcida, talvez, eu não sei como é por aqui, mas lá em Minas, a gente, quando quer muito uma coisa, acende uma vela de 7 dias. Aqui? Tem patuá aqui? Está tudo aqui, né? Lá em Minas, no interior, de onde eu sou, a gente acende uma vela de 7 dias, bota o joelho no milho e fica rezando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer para ver se sai uma reforma tributária decente, parruda, que de fato simplifique, vamos dizer, o ambiente de negócios. Então, assim, vejo com cautela a recuperação do setor industrial. E no que diz respeito à questão inflacionária, de fato, é um risco para aquele cenário que eu tenho de PIB de 1,5. Quando eu falei PIB de 1,5, eu vi que algumas pessoas passaram assim, ficaram já tristes. Mas eu diria que, se de fato aquela inflação que a gente está esperando não se materializar e a gente tiver um cenário um pouquinho pior, isso tem efeitos. Assim. A gente já sabe, todos nós somos experientes aqui, né? Para saber que inflação não traz crescimento. Se fosse assim, nos anos 80, nós seríamos o país que mais teria crescido no mundo. Tá? Então, eu preciso de estabilidade para planejamento dos entes públicos, planejamento das empresas, e eu preciso de custo do crédito mais barato. E eu preciso, para ter esse elemento, as empresas precisam acreditar para contratar pessoas, para melhorar o mercado de trabalho, e assim a gente segue. O ponto é, se de fato essa inflação se desvia para cima, o Copom, não abandonamos a ideia de que o Copom chutou o balde, tá? Que não vai perseguir. O Copom as pessoas que estão lá têm um nome, têm uma reputação a zelar no mercado. Tá? Se a inflação sobe mais do que aquele cenário, eles terão que reagir. Então, é um elemento de viés para cima na inflação, viés para cima nos juros, e se isso acontece, infelizmente, viés para baixo na atividade econômica. Tá? Mas, ainda assim, nós somos esperançosos com esse nosso país. Muito obrigada, viu, Ronaldo Távora, economista-chefe do Banco do Brasil, a toda a equipe do Banco do Brasil também que se fez aqui presente, a atenção de todos. Queria, Ronaldo, abrir a caixinha aí com você e que todos os colegas receberam o mesmo kit. Aqui tem tudo que tem direito. Ó, tem o colarzinho de contas dos orixás, tem um patuazinho, tem uma figa, entendeu? Então, quando você tiver que fazer a análise do câmbio, num ambiente assim mais fechado, entendeu? Você põe o seu patuazinho no bolso. Mas é isso, eu queria realmente agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e dar aqui seguimento à nossa atividade, dizer que nós não teremos... Pessoal, um bom evento para vocês. Vou ter que sair correndo, que o voo já está lá me esperando quase, né? Obrigada, viu, pela sua presença. É assim agora, né? Eu também. Eu vou pegar emprestada a água. Tchau. Então, vou agora convidar imediatamente aqui o meu sucessor na mesa e dizer que nós não vamos parar mais até o final. O café vai ser servido na mesa, então quem precisar ir ao banheiro, fazer alguma coisa, porque nós temos uma meta de desocupar essa sala às 18 horas. Então, Fúvio, tem uma mesa depois da sua, que a gente precisa separar pelo menos uns 40 minutos. Então, gostaria de convidar Fúvio Albertoni, especialista em finanças públicas, foi secretário de Fazenda do Juiz de Fora,
Hoje é consultor de prefeituras, trabalha na Gov, ele vai poder explicar melhor essa empresa de apoio a pequenos municípios na gestão fiscal. Fúvio, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fúvio é um fundador do Fórum de Secretários de Fazenda. Então, foi importantíssimo aqui para a gente chegar até aqui. Muito obrigada, Fúvio, por você ter atendido o nosso convite para participar do evento. Obrigadão. Eu que agradeço, Giovana, né? Voltando aqui ao fórum, nós tivemos no último presencial lá em Florianópolis, né? Então, vamos lá. Cadê os nomes aqui? Eu tenho que pegar o nome de todo mundo aqui, gente. Espera um pouquinho. Tem que botar óculos, estou ficando já velhinho, então... Então, vamos chamar, tem aonde chamar. A Maíra Fischer, secretária de Finanças da Prefeitura Municipal da cidade de Recife. Sandra Marluza Severo Quadrado, diretora da Receita Mobiliária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Seja bem-vinda. Débora Moreira da Silva, subsecretária de Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal de Governança de Mesquita. Senhor Francisco José Gomes, auditor do Tesouro Municipal e assessor tributário da Secretaria das Finanças de Fortaleza. E senhor Carlos Eduardo Burkler, se não falei errado, auditor fiscal de tributos do município de Londrina e diretor de assuntos tributários da Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios do Distrito Federal. Bom, queria agradecer a presença de todos. Então, vou começar. Vocês vão ver que essa mesa é um pouco diversificada, né? A gente aqui vai passar sobre arrecadação, modernização de arrecadação, e vamos passar sobre todos os temas praticamente. Nós vamos desde o planejamento, do lançamento, da cobrança, da gestão, fiscalização até o pagamento, né? Quem dera se no município funcionasse tão certinho assim, né? Mas o que a gente está querendo é trazer essa luz a essa questão. Ela é tão diferente que o coordenador vai palestrar também. Então, eu vou falar um pouquinho também. Vou aproveitar aqui. Podia botar a apresentação. Então, vamos lá. Como a Giovana falou, né? Eu fui secretário da Fazenda de Juiz de Fora, Minas Gerais, por 8 anos e 2 meses. Terminei agora, em fevereiro desse ano, meu ciclo como secretário. Sou funcionário de carreira, tá? E agora eu me licenciei e estou trabalhando na área de consultoria, principalmente com a Gov, que é uma GovTech, né? Que é uma startup voltada para a tecnologia na área de gestão pública. E o que eu vou tratar o assunto aqui... Cadê aqui? Qual que é o que aperta isso? É a modernização dos meios de arrecadação através do governo digital, que é a Lei 14.129 de 2021. É uma lei bem recente e ela vai trazer muitas mudanças, né, que os municípios vão ter que se adequar nessa questão. Aí já meus dados. Então, o que eu fiz? Eu pincelei algumas coisas, alguns pontos da lei para a gente discutir aqui, passar para vocês aqui, porque essa lei ela transforma muito o governo, tanto na esfera federal, dos estados e dos municípios, né? No seu artigo 1º, ela fala que esta lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento de eficiência da administração pública, especialmente por meio de desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Então, ela visa facilitar a relação do poder público com o cidadão por meio da tecnologia e inovação, né? É trazer o cidadão mais próximo da gestão. A gente fala assim muito em orçamento participativo, mas o cidadão não pode estar presente só na hora de escolher as despesas que tem que ser feito, né? Ele tem que estar presente na hora de verificar os gastos, fazer a sua parte, pagando a tributação. E tem uma questão que é muito importante aqui, que é a questão tecnológica. Nós estamos vivendo um ano de muita diferença com a da pandemia. Nós temos a 173, né, que nos limitou as nossas despesas com o pessoal, e nós temos certeza que ano que vem vai ter uma pressão muito grande para os municípios aumentar suas despesas com o pessoal por conta do que foi represado nesse momento. E nós temos outros fatores, e aí não é uma crítica, mas vale observar, principalmente na área de educação, é fundamental a educação. Nós temos alguns problemas fiscais, por exemplo. O Fundeb hoje é 70%. Né? Como é que você aumenta a despesa de pessoal, sendo que você existe um teto em outra lei que é 54%. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande que pode trazer uma pressão grande. Se a PEC 13, que é fundamental para todos os municípios, não ter os 25% ano passado, esse ano, vai ter que compensar ano que vem e 2023. Vai gerar uma despesa maior também quanto a isso. Nós temos também
o piso do magistério, que está previsto para 30%, como foi estimado recentemente. Então, isso vai dar uma pressão muito grande na questão de despesa de pessoal. Então, nós temos que criar, através da tecnologia, condições para atender essas demandas da população e poder fazer um serviço melhor. Porque não adianta contratar mais, porque a gente não vai ter espaço fiscal para fazer essas contratações. Então, no artigo 2º, ela fala o seguinte, que as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos do inciso 1 e 2 do caput desse artigo, desde que adote os comandos desta lei por meio de atos normativos próprios. Então, ela se aplica aos demais entes. Então, é uma lei federal, mas se aplica aos governos estaduais e municipais. E aí tem uma dúvida, né? Depois pode ser discutido. É obrigatório ou não? Porque aqui ela fala, desde que adotem os comandos dessa lei. Mas no finalzinho vocês vão ver que tem prazo para implementar essa lei também. Aqui são os princípios e diretrizes do governo digital. Eu botei algumas questões, que é a desburocratização, a modernização, o fortalecimento, simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais acessíveis, inclusive por dispositivos móveis, né? É a tecnologia que nós temos, né? A gente tem toda a nossa vida hoje na palma da mão. A relação entre poder público e cidadão tem que ser dado por essa também. A possibilidade dos cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos de demandar e acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. A pandemia também trouxe essa questão, né? Essas mudanças de rotina que nós estamos vivendo aqui, de não ter mais aquela repartição, que vai lá o atendimento presencial, aquela questão toda. Então, acho que essa lei vem nesse momento também para definir essa mudança, esse paradigma de que atendimento à distância, remoto, é difícil no começo, mas é uma coisa que nós